Alô pessoal, direto ao ponto aqui nessa tarde chuvosa de sábado, permanece a insatisfação dos torcedores do Grêmio com o desempenho da equipe dentro de campo, a preocupação até com que algo pior ainda possa acontecer ao longo desse campeonato brasileiro. E aí, obviamente, a gente tem que procurar as pessoas que são as responsáveis pelo futebol do Grêmio, no caso Marcos Herrmann, vice-presidente de futebol. O que o torcedor pensa nessas horas? Que o time precisa se reforçar, sobretudo no meio de campo, na criação, na armação das jogadas. E perguntei objetivamente para o Marcos Herrmann se existe a possibilidade de uma contratação nos próximos dias. Resposta do dirigente: até a janela, os torcedores não devem esperar nenhuma contratação. Depois, veremos em conformidade com os fatos. Minha pergunta óbvia, pergunta seguinte foi: até agosto, vocês esperam ter já mapeado as principais dificuldades do time para sair em busca do reforço específico para aquela função, e houve a concordância do vice-presidente de futebol do Grêmio. O Grêmio está tratando com muito cuidado essa questão da contratação de reforços, porque errou muito ao longo de 2020 na tentativa de buscar justamente esse jogador criativo. O jogador que pelo menos dividiria espaço com o Jean-Pierre, que depois, com o passar do tempo, infelizmente acabou não dando a resposta mais adequada. Quais foram as tentativas feitas, fracassadas no ano passado? O Thiago Neves, que está no Sport Recife, o Pinares, que veio do Chile. Eu me imaginava que fosse outro jogador, que o Pinares fosse um jogador do meio do campo, jogador de armação. Não, o Pinares, e isso está acontecendo mais uma vez na seleção chilena, é um jogador que tem a preferência por atuar no lado do campo, no lado, sobretudo no lado direito. Robinho também, o Robinho não é exatamente o criador, mas era o jogador que preencheria essa função, e citei aí 3 jogadores que acabaram não dando a resposta que a direção imaginava, e é por isso que ela não quer sair aí de novo desesperada em busca de mais um jogador e de novo fracassar. E a pergunta que também está na cabeça dos torcedores tem relação direta com o técnico Thiago Nunes. Até quando o Thiago Nunes vai seguir comandando o Grêmio? Há muitas pessoas, eu não quero dizer aqui que está todo mundo contra o Thiago Nunes, porque eu não estaria falando a verdade. A gente nunca deve imaginar, nunca deve acreditar que é todo mundo contra ou todo mundo a favor. Mas há muita gente que acha que o Thiago Nunes não tem a condição necessária para comandar um time do tamanho do Grêmio. Perguntei: Thiago Nunes, Marcos Herrmann, tem o respaldo total da direção? Marcos Herrmann respondeu com um número: 200%. É muito mais do que 100%, portanto, é de 200%. Claro, isso aí é um símbolo apenas, né? Mas é de 200% o apoio que a direção dá ao técnico Thiago Nunes. E aí estou lembrando do que disse recentemente o presidente Romildo Bolzan Júnior, com quem também conversei essa semana, dizendo: olha, é muito cedo para fazer uma avaliação do trabalho do técnico. Eu não sou um dirigente, disse o Romildo, que faz mudanças no primeiro insucesso, no primeiro resultado insatisfatório da equipe. Então o Grêmio seguirá apostando no técnico Thiago Nunes. Não sei se estou estragando aí o sábado de muita gente, mas essa é uma informação verdadeira, passada pela direção e que eu tenho, obviamente, na condição de repórter, de repassar para vocês. Qual seria o reforço que o Grêmio poderia buscar a partir da abertura da janela na Europa, repatriar da Europa? Essa semana eu falei no jogador Gaston Ramírez. Quando eu falei no Gaston Ramírez, não houve uma sinalização da direção no sentido de buscá-lo, até porque ele não é exatamente também um jogador da criação, ele é um meia ofensivo, mas é um jogador tão qualificado que poderia suprir aí alguma necessidade técnica da equipe. Eu quero dizer que em outro momento já houve até uma aproximação do Grêmio do Gaston Ramírez, e por dedução lógica, outra vez o nome dele voltou a ser comentado aí nos meios jornalísticos. E nesse momento eu faço uma pergunta para o torcedor do Grêmio: qual seria o time ideal na cabeça do torcedor? Acho que o Breno, né? O Breno é o goleiro, mas não dá para contar muito com o Breno, porque logo vão começar os Jogos Olímpicos. O Brasil vai jogar já no final do mês de julho e, obviamente, o Breno, que está em recuperação, logo vai se apresentar ao técnico da seleção e aí não vai ficar à disposição do Grêmio. Então, enquanto o Breno não vem, Chapecó é o goleiro. Há informações desse sábado aí apontando para a busca de um goleiro, do Grêmio, aliás, por um outro goleiro no mercado. Talvez buscasse um outro jogador, já que o Paulo Vitor, pelo jeito, não será mais aproveitado.
Avançando, lateral direita, a eterna discussão, Rafinha ou Wanderson? Rafinha, para mim, jogou muito bem contra o Santos no empate em 2-2 no meio da semana. Não deve haver contestações em relação à dupla de zaga, Jeromel e Kahneman. E na esquerda, sim, na esquerda dá para dizer que na cabeça do torcedor, pelo menos até que ele jogue, até que obtenha uma sequência de jogos, o Guilherme Guedes é o preferido. Embora o Diogo Barbosa também não tenha ido tão mal na partida realizada no meio da semana. O modelo seria o 4-1-4-1, um volante mais posicionado, Thiago Santos, que também teve uma atuação bastante satisfatória. Lado direito, daqui a pouco estará em condições totais, Douglas Costa, aí não se discute. Lado direito dessa linha de 4. No meio, Matheus Henrique, quem sabe, disputando uma posição com o Darlan. O Bob Sim pode ser uma alternativa também, ele que até teve alguma qualidade demonstrada no jogo contra o Santos. E pelo lado esquerdo dessa linha de 4, o Ferreira e na frente o Diego Souza. Pelo menos um time ideal já existe na cabeça do torcedor. E, claro, existe uma expectativa muito grande de parte da direção, uma expectativa interna de que o Grêmio, pelo que apresentou contra o Santos no meio da semana, a direção acha que o time teve uma boa atuação, merecia vencer, há uma linha de crescimento, é assim que se pensa internamente. A tendência é, de novo, um bom desempenho e, quem sabe, uma vitória contra o Fortaleza para finalmente sair um pouco a pressão de cima da equipe. Dê seu like, ative as notificações, se inscreva aqui no canal. Será meu grande prazer contar com você. Até a próxima!